Esdras 4, 24. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até ao ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Ainda no capítulo 6 do mesmo livro, verso 14. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram o profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. E vamos ao livro do profeta Ageu. Vamos ler alguns versos do primeiro capítulo. Ageu, capítulo 1. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu, com um sopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Vamos orar uma vez mais. Senhor, mais uma vez declaramos a Ti que nossa intenção nessa noite é Te ver. Suplicamos que Teu Espírito Santo ilumine a Tua palavra, soprada por Ele mesmo, e possa interpretar essa palavra na linguagem dos nossos corações.
que realmente possamos ter um encontro com o Senhor por meio da Tua palavra. Nos dá Teu suporte nesse tempo. Confiamos-nos a Ti. Esperamos a Ti, em Ti, com reverência e simplicidade. Habilita-nos. Toda a nossa suficiência vem de Ti. Por isso olhamos para Ti e esperamos de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nosso encargo para esses 4 tempos que teremos juntos é no livro do profeta Ageu. Ageu foi usado, como vimos no livro de Esdras, os 2 textos que lemos, no capítulo 5 e no capítulo 6, em um período particularmente especial da nação. O Senhor havia profetizado por boca de Jeremias que eles teriam 70 anos de cativeiro. Foram 70 anos debaixo da mão governamental de Deus. Precisamos ser muito cuidadosos quando falamos sobre a graça de Deus. Se falharmos em entender que a graça de Deus sempre visa nos introduzir no governo de Deus. E aquele povo foi redimido pela exclusiva graça de Deus. O sangue do cordeiro foi derramado no Egito. O povo comeu a carne do cordeiro, viu todas as operações do braço estendido de Deus, abrindo o mar, conduzindo-os ao deserto, ferindo a rocha, concedendo maná, e todo aquele caminhar sobrenaturalmente dirigido pela presença gloriosa da Shekinah de Deus. Esse povo era um devedor da graça de Deus, como também nós o somos. Mas falharam frontalmente em entender que a graça de Deus visa nos introduzir no governo de Deus. Então, em muitas ocasiões da história da nação de Israel, em pelo menos 5, Deus usou a sua mão disciplinar governamental sobre o seu povo. Até mesmo o deserto se tornou um cativeiro para aquele povo, já que a intenção de Deus é que após 1 ano e meio de jornada, narrada de Êxodo 12 a Números 14, eles chegariam às margens de Canaã, nas planícies do Jordão. E ali eles deveriam passar o Jordão e entrar na terra, e começar o processo de conquista da terra. Mas nós sabemos o que aconteceu. Falharam terrivelmente em tomarem pela fé posse da palavra de Deus dada a eles, de que aquela terra era a sua herança. E então, em função dessa falha, retornaram, viraram as costas para Canaã, como foi necessário, e à frente para o deserto. E andaram agora não mais como peregrinos, mas sim como errantes no deserto 38 anos mais. Qual a diferença entre um errante e um peregrino? Um peregrino tem um alvo, e um errante é um vagabundo no deserto. 38 anos para a primeira geração, perdidos. O livro de Hebreus vai usar esse pano de fundo e nos exortar, dizendo: cuidado, não haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E o capítulo 3 encerra dizendo que eles não puderam entrar porque foram desobedientes. Uma outra palavra intercambiável para a incredulidade. Incredulidade é desobediência. E desobediência é incredulidade. Quem crê, obedece. Quem não crê, quem não obedece, não crê. Então, 38 anos errantes no deserto. Por mais 4 vezes, não vamos entrar nesse tema, seria longo, Deus usou a sua mão disciplinar na história de Israel. A última delas foi o próprio cativeiro da dispersão, onde de certa forma esse povo permanece até o dia de hoje. O cativeiro da Babilônia foi mais uma ação da mão governamental de Deus. Eles, entrando em Canaã, ao invés de despojarem as nações de Canaã, eles se contaminaram com as nações de Canaã. Então aquele período, e esse é mais um cativeiro, já é o 4º que estamos citando, eles se tornaram cativos das nações de Canaã. Ao invés de conquistá-las, foram conquistados. E por isso Deus teve que levantar diversos libertadores, sobretudo libertadores espirituais, que foram os juízes. Mas como o contexto do trato de Deus com aquela nação também era nacional ou literal, ligado a uma terra,
Então esses libertadores espirituais também eram libertadores políticos, os juízes, porque o trato de Deus era como uma nação terrena, diferentemente da nossa situação hoje como igreja de Deus na terra. Então, quando esse povo, tendo virado as costas para o Deus vivo, levantaram altares naqueles lugares onde Deus deveria ser adorado, o seu Deus, o Deus da aliança, Yahvé, eu sou o que eu sou, viraram as costas para Deus e debaixo de toda a árvore frondosa e de todos os altos, levantaram altares para a adoração de Deus estranho. Então Deus, na sua mão governamental, tomou uma atitude uma vez mais. Ele faz como uma constatação. Se eles querem ídolos, ídolos eles terão. Então o Senhor os envia para a Babilônia. Babilônia é a terra dos ídolos. Havia em Babilônia centenas de ídolos. Então ali eles se encharcaram da idolatria. Quando eles foram retirados da Babilônia, a história dos tratos de Deus com a nação de Israel mostra que nunca mais eles adoraram ídolos. Falharam em outros aspectos, mas não nesse. De alguma maneira era como o Senhor tivesse tomado um filho que rouba sorvete na geladeira, incorrigível, e tivesse dado a ele um pote de 1 quilo de sorvete. E dito, agora você vai comê-lo até o fundo. Esse menino nunca mais irá roubar sorvete na geladeira. Então eles foram para a terra dos ídolos e se encharcaram de ídolos. E o Senhor os curou, quando de lá retornaram. Jeremias profetiza que pela graça do Senhor, esse período iria durar 70 anos. Bendito Deus que temos. Sempre sua mão disciplinar atua em nós com o começo e com o fim, no que concerne as situações específicas de nossas vidas. Essa mão nunca deixará de estar sobre nós, mas em cada situação disciplinar, Deus tem um início e um fim. Então 70 anos se cumpriram e o fim desse assunto foi encerrado. E eles saíram da terra da Babilônia e iniciaram 3 jornadas de retorno a Jerusalém. Uma Jerusalém destruída, queimada, arruinada e exposta a inimigos ao redor e até mesmo a bestas feras do campo. Ou seja, eles não teriam nenhum só motivo para voltar para Jerusalém. Um povo que, naturalmente falando, prosperou na Babilônia. Se você conhece um pouco que seja da história, você sabe o quanto a nação de Israel prosperou na Babilônia. Ali eles tinham a oportunidade de edificar suas casas. Ali eles podiam ler a sua Torá, podiam cantar os salmos. Estabeleceram as sinagogas na Babilônia. Então eles tinham liberdade religiosa. E por causa da sua capacidade inata, eles prosperaram em termos de negócios, os judeus, na Babilônia. Ou seja, não havia um só motivo para eles deixarem essa situação, suas casas, que eles mesmos edificaram na Babilônia, sua liberdade religiosa. Não estavam ali escravizados. Estavam ali debaixo de um império, mas vivendo a sua vida comum, inclusive religiosa, com toda a liberdade, entre aspas, que poderíamos admitir. Mas, queridos irmãos, uma coisa eles não tinham, e essa era a essencial. Eles não poderiam edificar altar para adorar ao Senhor, porque eles sabiam muito bem que a palavra do Senhor os proibia. Em nenhum outro lugar poderia ser levantado um altar que não fosse Jerusalém, a cidade do grande rei. Então, eles podiam ter tudo em Babilônia, mas não tinham o mais importante. Sabe a que isso se assemelha? O cristianismo atual. Toda a parafernália está de pé, e tudo é feito em nome de Deus. Mas o altar, que fala da centralidade, glória da pessoa e da obra do Senhor Jesus, essa tem sido afastada do culto do povo de Deus. Um culto sem altar. Então, no primeiro retorno da Babilônia para Jerusalém, Esdras 3:3.
é dito que o primeiro ato dessa primeira leva de cativos foi estabelecer o altar sobre as suas bases. Que lindo versículo, Esdras 3:3. E diz que ainda que eles estivessem sob o terror dos povos ao redor, então veja a condição de inimizade ao redor, eles, de certa forma, viraram as costas para o inimigo e voltaram as suas faces para Deus, no altar. Então é dito aí que eles ofereceram holocaustos ao Senhor, o Deus de Israel. E a partir daí, fundamentos foram lançados. E nós estamos ainda em Esdras 3, fazendo esse contexto inicial. Capítulo 3 de Esdras se divide em duas partes. A primeira parte tem a ver com o altar, a segunda parte tem a ver com os fundamentos da casa, os alicerces. Seria bom que você abrisse aí e visualizasse isso. Esdras capítulo 3. Então, assim como eles foram levados para a Babilônia em 3 levas de cativos, eles retornaram da Babilônia em 3 levas de cativos. Acho que os irmãos conhecem algo da história. A primeira leva de cativos foi coordenada no retorno a Jerusalém por Josué e Zorobabel. Josué era o líder espiritual, o sumo sacerdote, e Zorobabel era o líder civil, o governador. Então, um grupo de cativos de quase 50 mil pessoas, contando todos. Quando eles chegaram a Jerusalém, primeiro ato, capítulo 3, verso 3 de Esdras, firmar altar sobre suas bases. Impressionante, porque qualquer estrategista com uma mínima consciência não teria feito isso. Teria dito que nós precisamos imediatamente erguer muros. Enquanto que os muros foram os últimos a serem reedificados, segundo a mente do Senhor para aquele povo. Porque de alguma maneira eles compreendiam que se a relação deles com Deus no altar estivesse correta, eles não precisariam temer os seus inimigos. Veja que princípio importante. Um cristianismo que fala mais no diabo do que em Cristo, ele está completamente profanado. Porque quando há uma relação correta com Cristo no altar, do lado objetivo, a centralidade da pessoa e obra de Cristo é realidade em nossas vidas, em nossos relacionamentos, em nosso reunir, em nossas famílias. E no aspecto subjetivo, o altar fala de consagração. Então, a resposta a essa revelação da glória da pessoa e obra de Cristo, o que resta a nós? O aspecto subjetivo do altar, consagração. De que valor teria nós vermos o Senhor na beleza de sua pessoa e não nos entregarmos a Ele, e não andarmos com Ele, e não nos rendermos a Ele, e não nos consagrarmos a Ele? Isso seria apenas intelectualismo. Aliás, intelectualismo nos dias de hoje é um inimigo tão feroz da igreja quanto a libertinagem. Só atua em polos opostos. Então, quando esse altar foi colocado sobre suas bases, eles deram um segundo passo: lançar fundamentos da casa de Deus. Então hoje ainda, se o Senhor permitir, será nosso tema entrar ali em Esdras 4, porque precisamos hoje, e se ocuparmos toda a reunião para isso, que o Senhor nos ajude, será bem ocupada, nós temos um contexto onde Ageu profetizou, para vermos qual era a sua carga, como Deus o usou, quais são os princípios importantes desse livro, que tem a ver com aqueles que trabalham, porque foram chamados, todos nós, cooperadores na edificação da casa de Deus. Todos nós somos, no sentido geral da palavra, obreiros de Deus. Todos. Deus edifica sua casa conosco. Nós somos os seus cooperadores. Cada um na sua função, cada um segundo a graça de Deus foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Efésios capítulo 4. Então, todos nós somos obreiros no que concerne a esse trabalho. Então, o livro de Ageu, também o de Zacarias, também o de Esdras, também o de Neemias, incluindo também o de Esther, que entra nesse contexto, são 5 livros de tremenda importância, irmãos, nos assuntos da edificação da casa de Deus. Eles contêm um número enorme de princípios espirituais. Digo aos irmãos que se nós fôssemos estudar Esdras e Neemias,
e Ageu e Zacarias, nós levaríamos alguns meses, reunindo todas as noites, para compartilharmos os princípios desses 4 livros, no que toca à edificação da casa de Deus. Então, amados irmãos, para esses 4 dias, nós vamos buscar compreender como Deus usou Ageu. Qual era a carga de Ageu e em que momento ele foi usado. Então, onde estávamos, capítulo 3 de Esdras, altar foi firmado nas suas bases, fundamentos da casa foram lançados, escute bem e veja aqui esse contexto, imediatamente após os fundamentos serem lançados, oposição. E aqui já há dentre tantos, como falamos, princípio espiritual de muito valor. E advertência para todos nós. E nós o colocaríamos assim: todas as vezes que algo que conta para Deus, não depende de movimento, de empolgação, de números, de estratégias, isso não conta para Deus. Mas quando está acontecendo conosco e em nós, e entre nós, algo que conta para Deus, o inimigo vai se levantar e vai se opor de diversas maneiras, as mais sutis. Então penso que ainda hoje nós buscaremos examinar essas estratégias, porque Ageu irá profetizar exatamente nesse contexto, quando as táticas do inimigo paralisaram o povo de Deus, colocando de forma mais precisa, as táticas do inimigo fizeram parte da paralisação. Mas nós vamos ver no momento oportuno que não foram a causa da paralisação. Estaria até mesmo incorreto dizer que foi a oposição do inimigo que levou-os a cessar a obra. Foi o primeiro verso que lemos essa noite, Esdras capítulo 4, verso 24. Cessou, pois, a obra de Deus. Não é terminou, não estava acabada. Claro, estava só começada. O altar estava ali, os alicerces da casa estavam ali e mais nada. Então o inimigo se opôs, então nós temos Esdras 4, 24. Cessou, paralisou, pois, a obra da casa de Deus. E isso por 14 anos. E após 14 anos, a palavra profética de Ageu e Zacarias. Então, os irmãos, vejam que contexto nós estamos nos colocando aqui. E como a palavra de Ageu e Zacarias foram fundamentais e importantes aí. Agora, como falamos, são tantos princípios em Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias, que buscando ajuda no livro de Ageu, Senhor permitir, e talvez um pouco em Zacarias, se pudermos até no domingo, tocarmos em alguma coisa, creio que será de ajuda para nós, com a misericórdia do Senhor, de aplicarmos isso de modo profundamente pessoal em nossas vidas cristãs e relação com o Senhor, e também o aplicarmos no aspecto coletivo, corporativo, nossa vida corporativa. Irmãos, Deus é um Deus de princípios. Não há um Deus que tem princípios de velha aliança e um Deus que tem princípios de nova aliança. Nunca faça isso com a Bíblia. Você estará colocando sua alma num caminho letal. Há hoje uma corrente chamada cristã, porque nessa base dificilmente terá algo de cristão, nos Estados Unidos. E o nome desse movimento é hipergraça. Sabe o que a hipergraça diz? Não precisa nem dizer o que a hipergraça diz, o nome já está dizendo. Cruze seus braços, espere. Deus é bom, no tempo oportuno Ele age, Ele faz. E você espere, aguarde em Deus. Amados irmãos, aguardar em Deus é nossa responsabilidade. Mas aguardar em Deus não é passivo, aguardar em Deus é ativo. Então, se nós separarmos os princípios de Deus do Velho Testamento, os princípios de Deus do Novo Testamento, nós estamos quebrando Deus em dois. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Seus princípios são fixos. O universo se mantém, porque Deus tem os seus princípios fixos. Então, graças ao Senhor, porque nós podemos abrir 39 livros, e não ouvir apenas história, profecia, poesia. Nós podemos abrir 39 livros de Gênesis a Malaquias e vermos princípios do Deus dos céus. E então, o livro de Ageu,
assim como os outros 3, mas nosso foco será Ageu, nossa carga principal. E irá nos ajudar a nos localizar. Onde nós estamos nesse tempo? Aliás, no capítulo 1, os primeiros 11 versículos que nós lemos, que exortação. Já temos logo de início. Mas, depois dessa primeira leva, com Zorobabel e Josué, nós temos uma segunda leva com Esdras, e já falamos o quanto esse livro é importante. Começamos lendo por ele, antes de entrarmos em Ageu. Esdras, você viu, citou o nome de Ageu e de Zacarias, contemporâneos dele, não é? Então, esses homens começaram a profetizar antes da vinda de Esdras. Esdras ainda estava na Babilônia. Ele foi o fundador da ordem dos escribas. Esdras amou a palavra de Deus dentro da Babilônia. Por isso os judeus reconhecem Esdras não apenas como um dos escribas, mas como o escriba. Esdras amava tanto a palavra de Deus, que é tributada a ele a organização das sinagogas em plena Babilônia. E o motivo principal das sinagogas era que a palavra de Deus fosse lida, conhecida e estudada. Esdras é o escriba. Então no livro dele, capítulo 7, verso 10, diz que Esdras dispôs o seu coração. Esdras dispôs o seu coração, Esdras 7:10, para buscar a lei do Senhor. Buscar, porque ele amava a palavra do Senhor. Esdras dispôs seu coração para buscar a lei do Senhor. O que mais diz aí? E para a cumprir. Claro, como falamos no início, de que adiantaria um intelectualismo de Esdras? Mas não era esse seu coração. Ele buscava a palavra do Senhor para obedecê-la. Esdras 7:10. Buscar a palavra do Senhor, cumprir a palavra do Senhor, ou obedecê-la, praticá-la. E qual é o último verbo que está aí? Ensinar em Israel. Esse foi o precioso vaso que Deus levantou na Babilônia. Então nós podemos imaginar o coração desse homem queimando pelo zelo da casa de Deus. Porque Esdras conhecia muito bem a palavra que ele amava. Então ele sabia que o nome de Deus, a vontade de Deus e a glória de Deus estavam ligados ou ligadas a Jerusalém e a nenhum outro lugar. Então Esdras toma essa iniciativa, ele é o segundo que coordena a segunda leva de cativos. A primeira com Josué e Zorobabel, a segunda com Esdras. E ele levanta a linhagem de sacerdotes, traz mais sacerdotes para Jerusalém. Porque quando ele veio, a obra da casa de Deus já estava edificada. Ageu já profetizou, Zacarias já profetizou. Eles retomaram a obra, será objeto do nosso estudo. Esdras veio depois disso. O templo estava completado, mas estava fraco. Muito poucos sacerdotes. Vasos e utensílios sagrados ainda tinham ficado na Babilônia. Então, com a vinda de Esdras, ele trouxe mais vasos e utensílios sagrados. Não é interessante? Você lembra na linguagem do Novo Testamento que Paulo fala desses vasos quando ele escreve para Timóteo? Aquele que a si mesmo se purificar desses erros será um vaso útil ao seu possuidor, preparado para toda boa obra. Claro que aqueles vasos da casa de Deus que ficaram na Babilônia são figura desses vasos que o Senhor tem hoje na sua casa, que somos nós. Temos esse tesouro em vasos de barro. Então, Esdras trouxe esses vasos que ainda tinham ficado na Babilônia, apesar da primeira leva de cativos já ter vindo com Zorobabel e Josué. Esdras trouxe sacerdotes, porque os que estavam lá, quando ele chegou, tinham que trabalhar meio período no campo e meio período na casa de Deus. Não podiam nem mesmo ter dedicação integral. Tal era a carência de provisão na casa de Deus. Então Esdras traz os vasos, traz sacerdotes, traz do tesouro do rei, que pela intervenção, mais uma vez, majestosa da mão do Senhor, intervém no coração do rei e ele abre os tesouros para Esdras. E Esdras traz tesouros para a casa de Deus em Jerusalém. Resumindo o ministério dele, capítulo 7, verso 27 de Esdras. É dito que Esdras ornou. Que linda palavra. Esdras foi o homem da ornamentação. Havia casa, mas uma casa fraca.
Havia casa, mas uma casa pobre. Havia casa, mas uma casa sem beleza e sem testemunho. Será, amados irmãos, que isso não fala frontalmente para nós e para o cristianismo nos nossos dias? Quem sabe até mesmo para o nosso testemunho, como assembleias locais? Creio que sim. Então Esdras ornou a casa do Senhor em Jerusalém. E por último nós temos o terceiro retorno, e os irmãos sabem, foi com Neemias. Agora os muros vão ser reedificados. Não os primeiros, os últimos. Muro por último. Porque para Deus, em primeiro lugar, é o altar. Centralidade da pessoa e obra de Cristo, sua glória. E a nossa resposta a isso, consagração. Isso para Deus é primeiro. Se isso é verdade, então alicerces podem ser lançados. Porque a igreja de Deus não é seminário. Os alicerces não são lançados na casa de Deus em seminários. Os alicerces da casa de Deus são lançados por aqueles que encarnaram a carga, a mensagem de Deus para aquele tempo, aquela geração. Então, quando o altar foi para o seu lugar, os fundamentos foram lançados. Isso teve realidade. Não tinha nem casa ainda, e eles já tiveram, os irmãos se lembram, tremenda alegria. Uns e outros choravam, porque fizeram aquela comparação entre o que viram no tempo de Salomão e o que estavam vendo agora nesse segundo tempo. Então, como falamos, o inimigo se levantou em Esdras 4, e nós temos 14 anos de paralisação da obra. E então Deus levanta o profeta Ageu. É aí que nós estamos. Agora, vamos voltar então para o livro do profeta Ageu e vamos primeiro fazer uma avaliação da estrutura desse livro. Irmãos, nós poderíamos dizer que o livro de Ageu, ele é uma palavra composta de 5 palavras. 5 mensagens, compondo uma única mensagem. A mensagem profética de Ageu, que tinha como foco também, vamos ver, um só. É minha casa. Essa é a expressão mais enfática do livro de Ageu. Ela aparece no versículo 8, 9. Localize aí, por favor. Ageu 1, 9. Parte final do verso diz assim: por quê, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas. Então essa era a carga de Ageu. 14 anos paralisados. Só havia o altar nas suas bases e os fundamentos lançados. Nada mais. Durante 14 anos. E então Ageu, levantado pelo Senhor, veio a palavra do Senhor a Ageu. Interessante que abrindo o seu livro, você já vai encontrar isso no verso 1. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. E o verso 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Por que será que o Espírito Santo registrou isso dessa maneira? A ênfase é tão forte, irmão, que esse profeta profetizou por 15 semanas, só 15 semanas, menos de 4 meses. 5 palavras. Mas há um desejo no coração do Espírito Santo que registrou essas palavras, que ficasse claro que cada vírgula que foi proferida pela boca de Ageu era a palavra do Senhor para aquela geração naquele tempo. Então essa ênfase é repetida, os irmãos vão ver pelo livro todo. E veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu, e veio a palavra de novo, e veio a palavra de novo. Na mesma palavra que vai do verso 1 ao 11, é a primeira palavra, nós temos 2 ênfases. Além de nós vermos aqui no verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Temos o verso 5, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Os irmãos percebem a gravidade da palavra? A ênfase? Então, vamos ver um pouco da estrutura desse livro para nos encaminharmos, se o Senhor permitir ainda hoje, para a primeira sessão. Versos 1 a 11, aí está a primeira sessão. E podemos dizer que o livro de Ageu ele vai fazer um sanduíche. Antes de mostrar aí as sessões, preste atenção nisso aqui. Nós vamos ter 3 palavras de encorajamento e vamos ter 2 palavras de repreensão. Repreensão e encorajamento.
Irmãos, olhar esse livro primeiro do ponto de vista mais alto aqui, panorâmico, é tão importante, porque, escute bem, 1 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo 4:13, ele dá uma orientação muito específica a Timóteo na relação dele com a casa de Deus no Novo Testamento. Compreende? Ageu está relacionado com a casa de Deus do Velho Testamento. Timóteo está relacionado com a casa de Deus do Novo Testamento. Sabe o que Paulo diz para Timóteo fazer nessa casa como um bom obreiro de Deus? Ele já disse nessa epístola, penso que você se lembra, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso na segunda carta, 2 Timóteo 2. Em 1 Timóteo 4:13, ele diz assim, até a minha chegada, aplica-te a 3 coisas. Quais são? A leitura, e essa leitura é a leitura pública das Escrituras. Os irmãos tinham o hábito de fazer isso. Eles se reuniam para ler as Escrituras. Coisa que tem sido perdida nos nossos dias. Que maravilha seria hoje nós temos pequenas reuniões onde nós vamos reunir para ler Efésios, reunir para ler Colossenses, reunir para ler Tessalonicenses. Nossos irmãos faziam isso. Então ele diz, até a minha chegada, aplica-te à leitura. Segundo agora, a exortação. E terceiro, ao ensino. Vê a maneira de Deus? Exortação e ensino, além da leitura. A leitura é para isso. A leitura é para exortação e para ensino. Então, essa combinação, irmãos, ela reflete o ministério essencial do Espírito Santo entre nós. Tudo que o Espírito Santo quer fazer entre nós é nos exortar. Porque qual é o seu nome? Paracletos, o exortador. Um dos sentidos dessa palavra, além de consolador. Então, o Espírito Santo exorta, mas também o Espírito Santo ensina. Isso resume seu ministério. O que nós temos no livro de Ageu? Nós temos no livro de Ageu repreensão. Os irmãos vão ver que é uma repreensão ligada àquilo que Deus quer falar com Israel. O que Deus quer ensinar a Israel. Aliás, já tinha até ensinado, mas ele precisava refalar. Eles não estavam compreendendo o suficiente e nem respondendo o suficiente. Então, Ageu os repreende, baseado na compreensão que ele tinha da mente de Deus. Em outras palavras, ele está ensinando o povo segundo a mente de Deus. E nesse ensino era necessário correção, repreensão. Então, Ageu os está repreendendo. Então, esse é o aspecto do ensino. Mas veja o outro aspecto, encorajamento. Porque exortação, como falamos, a palavra é a mesma na língua original. Paráclesis significa exortação e significa consolação. Só no português que tem diferença, não na língua original. Consolação, exortação. Que maravilhoso é assim. Nós separamos isso, né? Às vezes nós falamos assim, aquele irmão veio me exortar. Nós já falamos com a nossa testa franzida, não é? Mas o Espírito Santo é o exortador. E quando ele faz isso, ele é o consolador. Porque para ele não tem diferença. Para ele exortar é consolar. E ele consola exortando. Esse é o Espírito Santo, né? Então, quando Deus levanta Ageu, Ageu repreende. Porque aí é o aspecto do ensino. Ele tem que declarar de novo ao povo qual é a mente de Deus. Porque eles tinham se desviado frontalmente da mente de Deus por 14 anos. Então havia uma carga enorme no coração de Ageu. Não era uma coisa qualquer. Por outro lado, havia uma carga no coração de Ageu, porque é a carga de Deus por encorajamento. Então nós temos 5 palavras. 2 de repreensão e 3 de encorajamento no livro de Ageu. E nós temos aí esse sanduíche. Porque do verso 1 ao 11, olhe para a sua Bíblia, nós temos a primeira palavra de repreensão. Então, vamos colocar a estrutura do livro primeiro. Depois, em seguida, versos 12 a 15, nós temos a palavra de encorajamento. Então, a primeira mensagem, 1 a 11, é uma grande repreensão. Mais tarde entraremos em detalhes, iniciando pelo menos hoje. Versos 12 a 15, encorajamento. Capítulo 2, verso 1 a 9,
mais um encorajamento. Vindo, observe aqui, em tempo diferente do primeiro. Já que no verso 15, que termina, preste atenção para você não se perder, o verso 15 conclui a segunda mensagem. A primeira é a de repreensão nos versos de 1 a 11, a segunda é de encorajamento nos versos 12 a 15, e conclui dizendo que ela foi dada ao 24º dia do 6º mês. Olha aí o verso 15. E no capítulo 2 diz, no 2º ano, no 7º mês, no 21º do mês. Então uma no 6º mês, outra no 7º mês. Os encorajamentos não foram simultâneos. Houve um lapso de tempo aí entre o primeiro encorajamento e o segundo encorajamento, né? Então nós temos, voltamos aí, capítulo 2, verso 1 a 9, a terceira mensagem, certo? A primeira, repreensão. A segunda, encorajamento, versos 12 a 15. A terceira, novo encorajamento, capítulo 2, versos 1 a 9. Depois, no verso 10 até o verso 19, nós temos uma longa repreensão, mais uma vez, de 10 a 19. E por último, 20 a 23, nós temos uma palavra de encorajamento. Então podemos dizer que o livro começa com repreensão e termina com encorajamento, fazendo então esse intercâmbio entre essas palavras. Como já falamos, tudo isso durou 15 semanas, nem mesmo 4 meses. Mas há algo ainda mais importante aqui. A obra da casa de Deus, quando Ageu iniciou a liberação da sua carga profética, estava paralisada. Ageu não falou para irmãos, para conterrâneos, que já estavam em andamento no que concerne a obra da casa de Deus. Ele profetizou quando a obra da casa de Deus estava completamente paralisada por 14 anos. Mas mais um elemento complementar que nos interessa muito. Então, anote esses detalhes. Por causa da palavra, da carga do Senhor através de Ageu, houve um avivamento espiritual. Como sabemos? Porque eles responderam à palavra profética. E puseram mãos à obra, retomaram a obra da casa de Deus. Aliás, retomaram a obra sem ordem imperial. Isso é impressionante. Porque eles não tinham liberdade para fazer isso, naturalmente falando. Porque eles tinham recebido uma ordem para parar a obra. Uma ordem real. Você sabe que o decreto dos reis, dos persas, não volta atrás. Então, quando eles retomaram a obra, eles estariam colocando sua cabeça a prêmio. Todos poderiam ser dizimados. Porque eles começaram a obra sem autorização imperial. Então nós sabemos o que acontece. Os inimigos estão de olho. Enquanto a obra estava paralisada, os inimigos estavam comendo e bebendo regaladamente. Mas quando Ageu é levantado e eles colocaram mãos à obra, o inimigo também se levanta. E escreve uma acusação ao rei. Essa cidade está se edificando. E eles lançaram seus fundamentos. E se eles concluírem essa obra, eles vão se rebelar contra o imperador. Essa foi a carta de acusação que escreveram. Então, no capítulo 4 de Esdras. Então, quando Ageu foi levantado, o inimigo também se levantou, consultaram os livros do império, e então veio um decreto real, baseado no decreto de Ciro, que foi o original, o primeiro. Quando eles deixaram o cativeiro da Babilônia, Ciro agora já havia conquistado a Babilônia, o Persa, Ciro Persa, ele liberou o decreto para que eles retornassem a Jerusalém. Primeiro capítulo de Esdras. Quem dentre vós é todo o povo que suba a Jerusalém, edifique essa casa? Ele diz que ele é servo de Deus, que Deus o levantou para isso. Lembra-se? Isaías já tinha dito que seria assim, muito antes de Ciro nascer, citando até mesmo o nome de Ciro, esse vaso. Impressionante. Então, quando eles fizeram a consulta, eles viram que Ciro havia dado o primeiro decreto. Então, baseado no primeiro decreto de Ciro, para que a casa fosse edificada, o decreto foi confirmado nos dias de Ageu. E eles retomaram a obra. Mas, irmãos, se não houvesse esse decreto positivo, eles poderiam ser dizimados. Mas eles não estavam preocupados com esse decreto.
eles retomaram seu trabalho na casa de Deus, baseado exclusivamente na palavra que o Senhor deu a eles através de Ageu. Essa é uma confissão, podemos dizer, sem palavras, de que eles estavam apegados ao Rei e ao Deus dos céus, e não a nenhuma ordem terrena. Que impressionante. Agora, se nós temos isso em mente, que nós acabamos de colocar, então quando a obra foi paralisada, ela não foi paralisada, estritamente falando, pela ação do inimigo. Mas se não foi pela ação do inimigo, foi pelo quê? Então aí precisamos ouvir a primeira palavra de repreensão de Ageu, para chegarmos a essa conclusão. Então, vamos a ela. Verso 2. Ageu capítulo 1, verso 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo. O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Irmãos, esse verso é de tremenda importância. Está aí o motivo da paralisação da obra de Deus. Como acabamos de dizer, se temos em mente o contexto que quando eles retornaram, eles não dependeram de uma ordem imperial, nós podemos afirmar, desde o início do retorno a Jerusalém com Josué e Zorobabel, eles caminharam exclusivamente debaixo da palavra de Deus e das ordens de Deus. Eles viram que o próprio Deus miraculosamente moveu o coração de Ciro para liberar aquele primeiro decreto. E eles saíram baseado nesse aqueles cujo espírito Deus despertou. É isso que vamos encontrar em Esdras capítulo 1. É dito que ele despertou em primeiro lugar o espírito de Ciro, rei da Pérsia. E depois despertou o espírito de alguns dentre o povo. Então, eles subiram e começaram a edificar a casa. Então, o motivo da paralisação dessa obra na casa de Deus não foi a oposição do inimigo. Foi o desapego que eles tiveram à palavra do Senhor. Porque eles deveriam enfrentar a oposição do inimigo apegados à palavra do Senhor. E o Senhor já havia dado a sua palavra. Qual era a sua palavra? Está lá em Esdras capítulo 1. Quem dentre vós é todo o seu povo que suba, e lá construa sua casa, e viva feliz, né? Tenha muitos filhos, faz uma piscina, que lá é muito quente, né? O que está escrito em Esdras capítulo 1? Que suba, quem dentre vós é do povo do Senhor, que suba e edifique a casa do Senhor que está em Jerusalém. Os irmãos compreendem que isso é uma liberação condicionada? Eles não eram livres para voltar para Jerusalém e fazer o que quiserem? Amados irmãos, todas as vezes que nós tomamos a liberdade que o Senhor nos tem dado em nossas próprias mãos, essa é a nossa ruína. Todas as vezes que tomamos a liberdade que temos em Cristo, e que liberdade nós temos em Cristo, todas as vezes que tomamos essa liberdade e vamos nós mesmos administrá-la, nós nos tornamos cativos de nós mesmos. Então esse versículo 2 expressa muito bem esse cativeiro. A expressão, este povo diz, é o Senhor dizendo, não veio ainda o tempo, mostra que eles caíram por esse instrumento inicial, digamos assim, da oposição do inimigo. Eles atingiram o ponto da negligência para com os encargos do Senhor. Porque, amados irmãos, em nenhum momento em que servos e servas do Senhor foram fiéis, no mover da igreja nesses séculos, a obra de Deus foi paralisada por oposição do inimigo. A obra de Deus sempre é paralisada quando nós nos desapegamos da palavra do Senhor. Paulo orienta Timóteo com relação àqueles anciãos que deviam estar como colunas do testemunho local na casa de Deus. Um dos itens que Paulo diz, creio que você conhece a lista, é que eles deveriam ser apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina, para que ele tenha poder para convencer os que se contradizem, por exemplo. Você compreende o quão importante é esse elemento? Apegado à palavra.
Eles se desapegaram da palavra. Então o que eles diziam? Está muito difícil a situação. Oposição demais. Até carta de acusação escreveram contra nós. E o imperador aceitou. Não é? Então eles caíram em negligência. Porque a palavra do Senhor é: suba e edifique. E eles não tinham nada a não ser altar e alicerces. Por mais importantes que fossem, estavam muito aquém daquilo que o Senhor tinha designado. Isso não é uma tremenda advertência para nós? Negligência. Interessante que o livro de Ageu tem 5 palavras. Sabe quantas palavras tem o livro de Hebreus? 5 palavras. Combinando ensino e exortação. Capítulo 1 todo é ensino. Capítulo 2, de 1 a 4, é a primeira exortação. Depois nós temos mais um ensino. Capítulo 3, 7, até 4, 13, é a segunda exortação. E o livro de Hebreus caminha assim, como um rolo. Ele ensina e exorta sobre aquele ensino, e avança no ensino e mais uma exortação, mais um ensino e mais uma exortação. 5 exortações no livro de Hebreus. Então, amados irmãos, o motivo da paralisação foi a negligência para o seu chamamento. O chamamento não era apenas suba, era suba e edifique. O que significa apaineladas? Você viu essa palavra aí na sua Bíblia? Acaso, verso 4. No verso 3, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, já falamos, a nota enfática do Espírito Santo, né? Já tinha dito isso no versículo 1, repete no versículo 3, a carga de Ageu, né? E então o verso 4, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Esse permanece já são 14 anos. Agora, o que é casa apainelada? Essa palavra vem mesmo do painel. Eles, forradas, eles usavam madeiras, aquela região muito fria à noite, é desértica, quente de dia, fria à noite. Então, eles se preocuparam em forrar todos os cômodos interiores da casa com madeira, para conservação de temperatura. Casas bem acabadas, forradas, apaineladas. Mas a casa de Deus só tinha alicerce e nada mais. Então esse é o contraste, queridos irmãos. Agora, irmãos, se nós queremos ter 4 dias diante do Senhor, e não 4 dias de estudo bíblico, a primeira pergunta que nós temos que fazer para nós é essa: com o que meu coração está envolvido? Se também há dentro de nós a mesma afirmação, não veio ainda o tempo. Outros irmãos o têm feito. Deus é fiel. Ele prometeu que edificaria sua igreja. Ele não precisa de mim. Não veio ainda o tempo. O tempo em que a casa de Deus deve ser edificada. Mas veio o tempo em que eu devo forrar todos os compartimentos da minha casa e ter o meu ninho bem confortável. Amados irmãos, em alguns contextos, mais de uma vez, nós compartilhamos com irmãos que nós podemos andar numa carroça com rodas excêntricas. Quando nós perdemos o prumo, o eixo do chamamento de Deus. Agora, o que faz essa roda se tornar excêntrica são as coisas mais sutis e que nós nunca imaginaríamos que elas seriam capazes. Não quero entrar nesse assunto, que esse assunto é para uma mensagem inteira. Mas vou citar um item que nos toca aqui nessa passagem: nossas famílias. Nós tendemos a achar que o supremo propósito de Deus é que nós tenhamos uma boa família. Esposas que amem ao Senhor e temam ao Senhor, isso não é maravilhoso? Não é mesmo necessário? Que conheçam a Deus e amem a Deus, que não vivam apenas à luz dos seus maridos, mas que tenham a sua carga em Deus, a sua vida com Deus, não é? Nossos filhos que também aprendam a temer o Senhor, a amar o Senhor, amem a palavra do Senhor, vejam a alegria do Senhor em nossos corações e sejam contagiados por ela para temer o Senhor, amar o Senhor, conhecer a palavra do Senhor. Quem de nós não batalha em função dessas coisas? Mas cuidado!
edificar nossas famílias assim, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, por equipamento que Deus mesmo nos dá, é uma coisa maravilhosa. Na terra, talvez não haja nada mais sublime. Mas ouça bem, esse não é o supremo propósito de Deus. O supremo propósito de Deus é edificar uma noiva para Ele, que é muito maior que a minha família e a tua família, que seu cônjuge, que seus filhos, a casa de Deus. Então, irmãos, que problema nós acharmos que se estamos sendo bem-sucedidos nesse ponto, tudo está muito bem. E o que muitas vezes temos para a maioria dos irmãos são críticas. Aquele não consegue, aquele não é isso, a mulher do outro é isso, o marido dela é aquilo, e os filhos são isso, e etc. Não é assim, não é verdade. Porque nós perdemos o eixo. O eixo do supremo propósito de Deus não é minha família nem a tua, mas é a noiva que Ele busca. Então, amados irmãos, onde está o nosso coração? Paulo diz assim em 2 Coríntios 12:15: eu me gastarei, e ainda mais me deixarei gastar em prol das vossas almas. Quando ele constata em Filipenses 1 que ele estava numa hora crucial da sua vida, sendo julgado, estava aprisionado, quando escreve aos Filipenses, ele diz assim: eu estou certo de que em nada serei envergonhado. Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro. Mas quando eu penso em vós, eu não sei o que hei de escolher. Quando olho para mim, prefiro partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas quando olho para vocês, eu sei, tenho convicção, que ainda permanecerei nessa carne, nesse corpo, para o vosso progresso e gozo na fé. Para isso Paulo vivia. E nós vivemos para quê? Não veio ainda o tempo em que a casa de Deus deve ser edificada. Mas cada um de nós está correndo por causa da sua própria casa. E morando em casas apaneladas. Irmãos, precisamos nos nossos dias ouvir de novo o encargo do Senhor com relação à sua igreja, à sua casa. Paulo diz em Colossenses 1:24 assim: agora eu me regozijo por vós e completo, preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Você já estudou esse versículo? Já meditou nele? Quando ele usa a palavra preenche o que resta, a palavra no grego é falta, não é outra não. Paulo está dizendo que de alguma maneira falta algo para completar esse sacrifício de Cristo, que não tem a ver com a questão redentora, obviamente. Porque quanto à redenção, ele disse, tudo está consumado. Então, que tipo de aflições são essas? Nós temos um Senhor no trono, ele está aflito pelo quê? Ele está aflito porque ele está só. E a voz de Apocalipse 19 ainda não foi ouvida. São chegadas as bodas do Cordeiro. Porque não há esposa ataviada. E o Cordeiro está só no trono. Então Paulo diz, eu preencho o que resta de suas aflições, a favor de seu corpo, que é a igreja. E ele vai explicar qual a causa dessas aflições. Colossenses 1. Ele vai chegar lá no verso 27 e vai dizer, Cristo em vós formado, a esperança da glória. E ele vai dizer, é por isso que eu me afadigo e me esforço o mais possível. Amados irmãos, há poucos dias, um amado servo do Senhor, que nós conhecemos há 30 anos atrás, partiu para o Senhor. Sabe o que esse servo do Senhor dizia? Que ele preferia se gastar e gastar, do que ficar enferrujado. Ainda não veio o tempo em que a casa de Deus deve ser edificada. Mas vós habitais em casas apaneladas, e cada um de vós corre
pela sua própria casa. Amados irmãos, as empresas, há umas décadas atrás, elas queriam trabalho de funcionários. As empresas hoje querem a alma dos funcionários. Há alguns anos atrás, você se formava em qualquer profissão, um engenheiro, um médico, um dentista, e ia exercer sua profissão. Hoje, uma graduação vale quase nada. Você tem que ter especialização da especialização da especialização. Se nós não tivermos o necessário discernimento espiritual, onde vamos? Como vamos ser verdadeiramente cooperadores na edificação da casa de Deus? É claro que cada um de nós tem uma medida de encargo. Isso é verdade. Mas também é claro que todos nós temos a responsabilidade. Porque somos chamados para sermos cooperadores na edificação da casa de Deus. E não basta que esteja tudo bem com o nosso cônjuge, com nossos filhos. Porque o coração do Senhor ainda arde no trono, à espera da sua noiva. Será que nós, diante do Senhor, naquele dia, poderemos dizer: eu combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé? Irmão, escute o que Paulo diz agora em Atos 20 e 24. Também não perca esse versículo. Atos 20 e 24. Sabe o que ele diz ali? Porque em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Não são palavras extremamente ousadas? Você pode dizer isso, irmão, com realidade? Que você não considera a sua vida preciosa para você? Que você só considera a sua vida de valor por causa do seu envolvimento com aquilo que está no coração de Deus, que é a sua noiva. Você pode dizer isso, irmão, irmã? Nós somos chamados para isso. Se não pudermos dizer isso, não há outra opção. Estaremos em negligência diante daquilo que o Senhor nos tem chamado. Por isso a repreensão de Ageu nos toca tanto. E o Senhor usa de palavras que só Ele o sabe fazer. Palavras que, sem dúvida, foram espada no coração desses negligentes de 14 anos, como já falamos. Por outro lado, foram palavras que perfuraram o coração deles de tal maneira que não os levou à prostração e nem à depressão. Levou-os à reação. Graças ao Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ele disse: ela não voltará para mim vazia. É claro que há uma carga aí que é sim de responsabilidade nossa. Nós temos que dizer um sim para o Senhor, porque nós também podemos dizer um não. Mas é certo que Deus continuará, por sua graça, levantando cooperadores até o dia final. Mas, irmãos, a grande questão não é essa. Ele continuará. A grande questão é: eu e você estaremos entre eles? Essa é a questão. Então que o Senhor nos ajude a respondermos adequadamente aquilo que Ele tem requerido de nós. Acho que hoje nós só temos mais 5 minutos para caminharmos um pouco aqui, e amanhã, se o Senhor permitir, nós voltamos aí mesmo. Mas acho que seria importante nós abrirmos o livro de Esdras mais uma vez e termos aqui uma retrospectiva desse tempo de Ageu, quando os inimigos fizeram parar a obra. Rapidamente, nós vamos fazer isso de uma maneira muito objetiva, e se for necessário, voltamos a partir daqui amanhã. Esdras capítulo 4, vamos apenas citar. Observe, irmão, que a oposição do inimigo inicia aqui. Ouvindo Esdras 4:1, os adversários de Judá e de Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam. Você vê? Porque qual foi a ordem? Volte a sua Bíblia, uma folha aí. Nós já citamos, mas olhe lá. Esdras 1:4. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar ajudarão com prata, ouro, bens, gado, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de família de Judá, de Benjamim, sacerdotes, levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Para quê? Para subirem a edificar.
não é fazer outra coisa, não é apainelar casas, ou seja lá o que for, ocupar com novos interesses na Babilônia, em Jerusalém, fazendo o que eles fizeram na Babilônia agora em Jerusalém. E era exatamente o que eles estavam fazendo. Em Babilônia também eles tinham casas apaineladas, moravam muito bem, foram prósperos lá, como falamos, e até liberdade religiosa tinham. Agora Deus convoca aqueles que tiveram seu espírito despertado por Deus mesmo e responderam a isso. Porque, irmãos, Deus desperta o espírito, o homem responde. Tão claro. Nunca faça confusão dessas coisas. Para você nem ser um legalista e nem um libertino. Deus desperta e o homem responde. Assim funciona. Não é Deus vai até aqui e a partir daqui é o homem que vai. Não. Deus todo o tempo está falando e buscando, e despertando, renovando seu falar e aguardando que a nossa resposta seja plena, seja mais plena, mais plena, mais plena. É assim que Deus age. Então, quando esses que subiram edificar responderam, não havia nenhum motivo para voltar para lá. O coração deles tinha que estar atrelado aos 3 elementos que citamos no início. Ao nome de Deus. Onde estava o nome de Deus? Na Babilônia? Não, em Jerusalém. Onde estava a vontade de Deus? Em Jerusalém. E onde estava a glória de Deus? Em Jerusalém. Então eles teriam que voltar para Jerusalém. Se eles amavam o nome de Deus, se amavam a vontade de Deus e amavam a glória de Deus, eles tinham que voltar para Jerusalém. Agora, se eles amavam a si mesmos, se tinham um compromisso parcial com a vontade de Deus, Babilônia está tão bom, temos casa aqui, temos Bíblia, temos Salmo, temos reunião. Não é? Temos o necessário para aplacar nossa consciência religiosa. Irmãos, essa, sobretudo, creio eu, a nota que precisamos considerar diante do Senhor. Hoje, nosso coração tem se acomodado? Mesmo com os relacionamentos da igreja, as reuniões, que bom que é sentar aí e ficar 1 hora ouvindo a palavra. Nós temos tido comodidade nessas coisas. A palavra do Senhor tem afetado nossa relação com coisas, com pessoas, com trabalho, com dinheiro. Nós temos aprendido a dizer não. Há pouco tempo nós encontramos um irmão que tem sido séria e maravilhosamente sacudido pelo Senhor. E ele tem prosperado na sua empresa esportiva. Então ele estava dizendo que ele ia promover um torneio na sua atividade específica, um torneio internacional, na área esportiva que ele atua como ainda pequeno empresário. E ele tinha conseguido jogadores daquele esporte em alto nível, internacional, para participarem juntos de um encontro em uma determinada data. Então, à medida que estava sendo arranjado, as ligações sendo feitas, contacta aquele que tinham que estar ali, os grandes nomes, né? Resultado, a única data possível neste ano, era uma data que coincidia com um encontro de irmãos, onde ele já tinha colocado seu coração de participar. Então ele recebeu essa ligação, dizendo, olha, nós conversamos aqui entre os atletas e a única data que temos é tanto a tanto. 4 dias. Os 4 dias do encontro. Então ele disse assim, bom, então nós vamos pensar nesse torneio para o ano que vem. Amados irmãos, nós estamos vivendo dias de extrema necessidade de posicionamentos. Nós temos sido tão parciais nas coisas que tocam os interesses do Senhor, mas somos integrais nas coisas que tocam os nossos interesses. Não veio ainda o tempo em que a casa de Deus deve ser edificada. Essa é a grande nota de Ageu. E se nós não ouvirmos, nós perdemos toda a mensagem de Ageu. Acho que então hoje não teremos tempo para seguir com esse capítulo 4 de Esdras. Amanhã, se o Senhor permitir, vamos voltar aí. Vamos ver quais foram as táticas que o inimigo usou para pelejar contra a intenção de Deus, mas que fique claro, eles não pararam a obra da casa por causa da oposição. Eles pararam a obra da casa por causa de negligência. Eles se desapegaram àquele que já vimos no capítulo 1 de Esdras dizer, suba e edifique, ou suba a edificar. Foi essa a palavra do Senhor. Se eles tivessem agarrado a palavra do Senhor e se mantido agarrados à palavra do Senhor, levantasse quem se levantasse contra eles. Problema, entre aspas, de Deus.
não deles. Porque eles tinham o Deus que peleja por eles. Aliás, se não fosse assim, nem de Babilônia iriam sair. Porque eles iriam para uma cidade que não tinha nada. Não era uma cidade, era um deserto. Não é? Arruinada, queimada, exposta a inimigos e a feras. O que eles vão fazer lá? Armando cabanas, no meio do nada. Só tinham um motivo. Amaram o nome, a vontade e a glória de Deus. Então que o Senhor continue, irmãos, falando no nosso coração. Vamos orar uma vez mais, antes de sairmos. Senhor, confiamos a Ti as Tuas palavras, nosso coração, nossas necessidades, a hora em que estamos, e suplicamos ao Senhor que insista e insista e insista conosco e tire-nos de qualquer tipo de esfera confortável e renove em nós anelo, clamor, desejo pelo que é Teu clamor e Teu desejo. Compartilha, Senhor, mais do Teu coração conosco, para que possamos ter realmente sintonia com a carga do Senhor para os nossos dias, até que o Senhor venha. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.